A paz de Deus, queridos, e hoje eu vou ler a Bíblia Sagrada em Mateus, capítulo 23. Jesus censura os escribas e os fariseus. Então, falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras, a fim de serem vistos pelos homens. Pois traz largos filácteros e alargam as franjas dos seus vestidos, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras na sinagoga, e a saudação nas praças, e serem chamados pelos homens de Rabi, Rabi. Vós, porém, não queiras ser chamado de Rabi, porque um só é o vosso mestre, e saber o Cristo, e todos vós sois irmão. E ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o que estás no céu. Nem vós chameis mestre, porque só um é o vosso mestre, que é Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e não vós entrais, nem deixa entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrerei mais rigor no juízo. Ai de vós, escriba e fariseus hipócrita, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um proselito, e depois de ter desfeito, o fazei filho do inferno 2 vezes mais do que sois. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro ou pelo templo, esse é devedor. Insensato e cego, pois qual é o maior, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor, insensato e cego, pois qual é o maior, a oferta ou o altar, que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimas a hortelã e o endro e o cominho, e despreza o mais importante da lei, o juízo e a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo,
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escriba e fariseu hipócrita, pois que sois semelhante ao sepulcro caindo, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de morto e de toda a imundície. Assim também, vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificas os sepulcros dos profetas e adornas os monumentos do justo. E dizeis, se existíssemos no templo do nosso Pai, nunca nos associaríamos com ele para derramar o sangue dos profetas. Mas vós mesmo testificais que sois filho dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpente, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e outros deles açoitareis em vossa sinagoga, e os perseguirão de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue do justo, que foi derramado sobre a cruz, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue do Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste? Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Amém.